Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, quando eu, Ricardo Honório, e o nosso fiel companheiro, Alcir Almeida, Obrigado, cara, nos esforçamos para levar até você comentários, informações, entendimentos sobre esta obra que é básica para a doutrina espírita, é um conteúdo filosófico, 1019 perguntas e respostas, mais os comentários do Kardec. Como já dissemos em outras edições do nosso programa, este programa ele é feito pensando em você que está acabando de chegar para o Espiritismo, para você que está querendo conhecer um pouco da filosofia espírita. Espiritismo é religião? É ciência? É filosofia? É tudo isso junto? É para isso que nós estamos aqui, para conversarmos um pouco sobre isso, levar um pouco de esclarecimento, para que você possa entender essa doutrina que eu já te digo que é maravilhosa, elucidadora, esclarecedora, para que nós possamos bem entender as razões que nos trazem a essa vida e os objetivos que nos aguardam em função do nosso processo de aprendizado, de vida propriamente dito. É por isso que nós estamos aqui e desde já agradecemos a sua companhia, a sua audiência, pedimos que não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha, de acionar o sininho para que possa receber as publicações da Comunhão Espírita e vamos dar continuidade ao tema iniciado na semana passada sobre possessão. Na semana passada nós comentamos a questão 473 e agora vamos reiniciar o estudo a partir da questão 474 de O Livro dos Espíritos. Tudo certo, Almeida? Tranquilo, Ricardo. Tranquilo. Abração para vocês todos. Então vamos lá. Na questão 474, o Kardec fez a seguinte pergunta, Almeida. Inclusive, esta pergunta, como você costuma dizer, eu já dei spoiler na semana passada, mas eu acho que valeu a pena. Ué, valeu. Né? Aqueles que nos assistiram a semana passada já vão começar agora sabendo alguma coisa sobre possessão. Pergunta: se não há possessão, propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto de sua vontade esteja de alguma sorte paralisada. Então, Toda semana é Kardec. Na semana passada, Kardec perguntou se existia a possessão, né? Se um espírito entrava no corpo para expulsava ali o encarnado. Não, isso não acontece. Então o Kardec está perguntando agora, se não existe essa sublocação, digamos assim, como é que acontece? Seria uma subjugação? Esse foi o spoiler que nós demos na semana passada, já comentamos, mas que agora nós vamos aprofundar, digamos, um pouco mais essa temática. E aí, Almeida, é isso? Já que não há uma possessão, é uma subjugação, é um domínio sobre o outro que acontece? Pois é. Eu faço uma brincadeira, eu não sou ecochato, não sou tabaco-chato, nada disso. Mas as pessoas mais próximas... Álcool-chato, né? Não. É tiro-chato? Pois é. Nada disso. Nada disso. Mas eu faço uma brincadeira com pessoas que fumam. Ah, tá. Né? Pessoas mais próximas a mim que fumam, eu faço uma brincadeira. Quando a pessoa... Antigamente não, né? Antigamente até na mesa mesmo o pessoal já puxava um maço de cigarro, começava a fumar a cinza caindo no prato, né? Eu lembro que a gente fazia viagem de Recife para o Rio de Janeiro de avião e era aquela fumaceira dentro do avião. Rapaz, você não queira saber, eu quero o interior de Minas Gerais, no frio da gota, na serra ali, da Mantiqueira, você subindo naquelas curvinhas ali,
Aquela neblina de fumaça dentro do... Era terrível. Eu passava mal pra caramba por causa de cigarro. Não é mais assim. E hoje a pessoa que fuma, ela tem que se retirar, ela tem que ir para um ambiente aberto para fumar. E aí eu brinco, né? O cigarro tá te chamando, né? O cigarro disse que tá na hora dele, né? E eu faço essa brincadeira, né? A gente acreditar, e foi muito bem falado semana passada, que o espírito impõe ao outro, é a mesma coisa que a gente acreditar que o cigarro se impõe ao fumante, que a garrafa de cana se impõe ao alcoólatra, né? Porque você olhando de fora, é a mesma relação. Ah não, o demônio tomou conta, né? O cigarro tomou conta, o álcool tomou conta, né? E essa pergunta aqui ela é muito boa, porque ela coloca as coisas num tempo mais adequado, né? Então quer dizer que a gente pode falar que o espírito está subjugado? E a gente tem que entender o que significa a palavra subjugar. É colocar numa posição inferior, ao jugo de. Né? E é exatamente, é a maneira correta de entender a coisa. O espírito encarnado se colocou sob o jugo de um espírito desencarnado. Sob a vontade do outro, né? Está submetido à vontade do outro. Sim, como era antigamente um servo, né? O servo estava sob o jugo de um senhor, de um proprietário. Nos processos de escravidão, era você colocar um ser humano sob o jugo de outro ser humano. E esse processo sempre se evoca a figura da escravidão negra, por exemplo, dos negros, dos nossos irmãos. Nós, em outras existências, podemos estar lá. Né? Dos dois lados, inclusive. Dos dois lados. Quando eu falo isso, é dos dois lados mesmo. E quando eu digo dos dois lados, é ou como escravo ou como senhor. Né? Sim. Né? Como capitão de navio negreiro ou como um negro dentro do navio negreiro. Nós estivemos nessa história, com certeza, em alguns momentos da nossa existência. Mas não é só isso. Tem a questão da subjugação pela guerra. Né? Vamos lembrar que a palavra escravo e eslavo são a mesma coisa. A palavra que a gente hoje, no português do Brasil, hoje a gente fala de escravo, ela é uma corruptela da palavra eslavo. Porque esse processo de escravidão lá entre os povos da Europa Oriental é que deram modernamente esse processo de escravidão na nossa sociedade, que tanta marca tem no Brasil hoje. Né? E às vezes a gente esquece dessas coisas. Verdade. Então o que é que acontece? Colocar-se sob o jugo é a melhor maneira de descrever a possessão. Né? É um processo energético, vibratório, espiritual, quem quiser que o diga, psicológico, em que um ser se coloca sob o jugo de outro. De uma maneira tal que basta que a pessoa que está na carne perceba, e perceba não é os 5 sentidos, nós estamos falando da percepção extrasensorial, né? Na parte espiritual. Que ele perceba a proximidade energética do Senhor e ele se coloca sob o império dessa outra vontade. É a melhor maneira de compreender esse processo. Se submete. Submete, subjuga, subordena-se, torna-se escravo, torna-se servo dessa outra vontade. Dessa vontade, exatamente, Almeida. Ok, então vamos à resposta. Abrimos a questão, né? Abrimos a questão. Eu vou repetir a pergunta. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada a ponto da sua vontade, a ponto que a sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Resposta: sim.
E esses são os verdadeiros possessos. É os que se colocam sob o jugo. E retomando o exemplo que você falou, do escravo e o senhor, né? Do servo e o senhor, um estava submetido à vontade do seu senhor e, consequentemente, o senhor tinha o sentido, a sensação de posse sobre o seu subjugado. Tinha né? o poder de império, O de poder impor, de império, de exatamente. impor a sua vontade. Então, nesse sentido, É correto. é correto a possessão, nesse sentido. Por quê? Porque aquele espírito tem a posse da vontade do outro. Impõe a sua vontade ao outro, que permite Exato. que essa vontade lhe seja imposta. Exatamente. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Um comentáriozinho rápido. Uhum. Na semana passada nós falamos alguma coisa sobre isso. Né? Quando você deu muito spoiler. Dei. Quando nós dissemos que nenhum processo obsessivo ou de subjugação mesmo ocorre sem a participação do subjugado. Sem a participação do subjugado. E eu comentei também que em algum momento aquilo que nos incomoda hoje, aquilo que hoje nós chamamos de obsessão, em algum momento foi interessante para a gente. A gente se colocou nessa... Alguma fruição a gente teve nesse processo. A gente teve nesse processo. E por que eu lembrei disso? Eu vou repetir aqui esse final. Seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Em algum momento nós desejamos aquela relação. O problema hoje é que a relação tomou uma direção que começou a nos incomodar. Eu quero voltar àquela comparação do início. Em algum momento eu queria aquele cigarro. Em algum momento eu queria aquele copo. Exatamente. Hoje não quero mais, mas a relação está feita. A simbiose foi formada. É um processo de dependência, né? É de dependência. A palavra é essa. É isso mesmo, amigo. Continuando. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epilépticos ou os loucos que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. É interessante o Kardec trazer essa ideia tão moderna, né? Loucos e epilépticos é outra coisa. Outro processo. Aqui ele abre uma outra discussão, né? É outra avenida. Vamos daqui a pouco nós vamos entrar em outra avenida a partir desse comentário do Kardec. E por falar em comentário, tem um comentário que o Kardec faz. Essa nota, é praticamente uma nota. É uma nota que o Kardec faz sobre essa resposta. O Kardec diz o seguinte: a palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Aqui ele explicou tudo. Tudo que nós falamos na semana passada. E até agora, o Kardec resumiu nesse comentário. E se você me permite, claro. É interessante a gente colocar isso, porque eu estou dizendo, a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, o Alcir leu esse livro primeira vez no já distante ano de 1982, eu não compreendia isso. Existem as respostas do Espírito da Verdade e existem os comentários de Kardec. Aqui a gente tem bem colocado, né, nessa questão 474, nós temos 3 dimensões. Tem a pergunta do Kardec, tem a resposta do Espírito da Verdade e tem o comentário do Kardec, um adendo, né, à resposta do Espírito.
Eu estou dizendo, a primeira vez que eu peguei o livro, não, eu saía lendo igual um doido isso aqui. Mas é interessante você falar isso, porque aproveitar todas as oportunidades para a gente levar um pouco de cultura espírita para o nosso ouvinte. Não é folclore, é cultura. Muita gente fala do kardecismo, né? E a gente costuma dizer, não existe kardecismo, existe espiritismo. E o Kardec deixa isso bem claro lá no livro, por exemplo, O que é o Espiritismo? O Kardec fala, a obra não é minha, a obra é dos espíritos. Eu fiz as perguntas, as respostas são deles. Alguns comentários eu os fiz, como neste caso, por exemplo, né? Mas é que ainda se ouve, não porque as obras do Kardec, não, levou o nome dele, vale até a gente comentar também, o nome dele naquela existência não era Allan Kardec. Allan Kardec é um codinome que ele admitiu para publicar as obras. No século XIX, o nome de batismo do cidadão que codificou a doutrina espírita era o Hippolyte Léon Denisard Rivail, francês, e havia, numa encarnação anterior, sido denominado de Allan Kardec, quando ele era um druida na Europa Central, e que nesta encarnação no século XIX lhe foi sugerido adotar o nome da encarnação anterior para não confundir o autor da codificação com o autor naquele momento de outras obras literárias na França, como algumas gramáticas, que levavam o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, para não misturar as obras de Denisard Rivail, ele adotou o nome de Allan Kardec. Por isso que algumas pessoas falam de kardecismo. Mas apenas um pouco de cultura espírita para a gente separar bem as coisas. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Muito obrigado. Questão 475? Vamos lá, ela é curtinha. Pode-se, por si mesmo, afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? E aí, Almeida? Olha, em determinado momento, só para eu contextualizar, em determinado momento no meu passado, eu me vinculei com outros irmãos, criamos vínculos, o tempo passou, hoje eu não me interesso mais por aquelas práticas, mas aqueles irmãos continuam me acompanhando e exigindo de mim a continuidade do processo. Tem como eu afastar esse irmão de mim assim, por meus próprios meios? Olha, me permita só fazer um reparo à maneira como você perguntou. Claro, claro. Cara, eu não quero mais me interessar pelo cigarro. Eu não quero mais me interessar pelo álcool. Porque o problema aqui eu continuo interessado. Eu continuo querendo ser aquele homem velho. Eu continuo querendo. E isso eu acho importante a gente falar para o nosso irmão que está ali nos ouvindo, né, e nos assistindo. Eu continuo sendo o mesmo homem que quer beber, que quer continuar na bagunça, que quer continuar fazendo coisas que me agradaram nesses últimos 10 mil anos. Eu continuo querendo álcool, eu continuo querendo cigarro, eu continuo querendo a bandalha, para não falar palavras mais agressivas, né? Eu continuo querendo, mas o meu coração sente que eu preciso me mudar, né? Porque no momento que eu não estiver mais interessado, eu não tenho problema. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu não tenho mais esse problema. O problema é quando eu quero mudar, mas eu continuo querendo a bagunça. Ou seja, eu quero não querer. Eu quero não querer. Né? Por um ato da minha vontade, Mano, a gente viveu junto nessa bagunça durante 10 mil anos, eu não quero mais. Eu quero outra vida. Ah, quer dizer que você não gosta? Continuo gostando. Né? Eu vou falar do Alcir agora. Eu vou falar do Alcir. O Alcir, nessa existência, uns 20 anos atrás, eu decidi que eu não ia mais beber. Ah, quer dizer que você não gosta? Continuo gostando. Eu continuo gostando de cerveja, gente. Eu adoro cerveja. Né?
Só que teve um momento na minha vida que eu virei e falei assim, pô, cerveja, você está me incomodando muito, você está no dia seguinte, você me incomoda mais do que a satisfação que você me dá na hora. O desprazer do Do dia dia- posterior é maior do que o prazer do dia anterior. E eu tomei consciência disso, né? Pô, tá começando, daqui a pouco tu vai me arrebentar o fígado, daqui a pouco tu vai me causar um mal maior, né? E eu decidi não mais beber a cerveja, né? Quer dizer que eu parei de gostar de... Não. Se você me oferecer uma cerveja 0,0 álcool, eu bebo porque eu gosto do sabor da cerveja. Eu gosto de ter a satisfação de beber o malte, de sentir a diferença do malte, aquele amargo da cerveja. Eu gosto, né? Mas eu não quero álcool. E é interessante que semana passada eu estava falando do vinho, quando a gente percebe, mas por que se bebe tanta cerveja? Não sei se já te contaram essa história. Não, não. Era mais seguro, uma grande fase da história da Europa, era mais seguro você beber cerveja do que beber água. Sério? Pela Água, contaminação da pela água, contaminação, você pegava cólera, você pegava um monte de doença. E a cerveja, como aquilo ali era um cereal, aquela água contaminada fermentava aquele cereal, aquilo ali fermentava, e aquilo ali fermentava, os contaminantes morriam no processo. E o álcool era o menor, a menor questão era a fermentação, porque uma fermentação natural ia dar ali, como diz o outro, 2% de álcool. Nós bebemos cerveja no Brasil hoje, para ser considerado cerveja, é de 4 a 6 graus de álcool, se eu não estou enganado, né? Não se bebia isso. Você bebia cerveja que era uma água, era um fermentado do malte, que era uma coisa baixinha de álcool. Com a industrialização é que o álcool cresceu, né? E eu estou dizendo, o Alcir é uma pessoa que gosta do gosto da cerveja. Deve ter sido algumas encarnações bebendo cerveja por aí, né? E eu continuo gostando do gosto da cerveja, não do álcool. Então, se você quiser me oferecer uma cerveja 0,0, eu vou beber com muita alegria. Vou lembrar disso. Né? Mas 0 álcool, porque realmente o álcool me incomoda. Mas a cerveja eu continuo gostando. Então, voltando aqui à questão. A questão é essa, né? Vamos falar da malversação do sexo, né? De repente o Alcir continuou gostando de sexo, né? Mas ele tem que racionalmente começar a trabalhar isso dentro da vida dele para viver isso com equilíbrio. Né? Para viver, fumar realmente nessa existência não bateu comigo. Né? Então, a questão aqui é justamente o ato da vontade de eu não quero mais, embora eu continue no meu ser percebendo a vontade de fazer esse mal feito. Essa é a grande questão. É interessante isso mesmo, Almeida. Às vezes a gente sofre, e nós que trabalhamos atendendo as pessoas, os irmãos que chegam na casa espírita, sofrem por isso. Sofre por ter a consciência de que ainda querem aquilo que eles sabem que não deveriam querer. E tem vergonha de admitir que continua querendo. Isso, exatamente. Esse é o problema. E isso é o maior sofrimento muitas vezes. E essa é a rachadura que o nosso irmãozinho do outro lado, ele continua querendo, ele está tentando negar para ele. Está tentando enganar a quem? A quem, cara pálida? Maravilha, vamos repetir a pergunta e responder. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar? Se você me permite. De sua dominação? Você me permite? Sim, a gente pode, do mesmo jeito que você pode abandonar o álcool, do mesmo jeito que você pode abandonar o cigarro, do mesmo jeito que você pode abandonar uma vida sexualmente desregrada, você pode sim sacudir o jugo da possessão. E é o que está escrito. Essa é a resposta. Pode-se sempre sacudir o jugo quando se tem vontade firme. Agora, para sacudir, esse peso nas costas, de repente, é muito grande. Você vai ter que fazer muito esforço. Pois é, rapaz. O Espírito da Verdade é de uma sabedoria. Porreta. É uma sabedoria incomensurável para nós e, ao mesmo tempo, exige também um mínimo de sabedoria nossa. Né? Por exemplo,
Nós sabemos que muitos irmãos ainda vivem subjugados, continuando nos exemplos que você deu, a questão do álcool, a questão do fumo, a questão do sexo desregrado mesmo, etc. E a gente sabe que não é fácil. E veja só que quando a gente está falando de sexo, a gente botou o adjetivo desregrado. Exatamente. O sexo é uma coisa natural, deve ser vivenciada, né, dentro do que a natureza, do que a biologia permite. E digo mais, Almeida, e digo mais. É para ter satisfação, sim. Tirando a questão do fumo, que eu não tenho opinião formada, mas a questão do álcool. Quer dizer que deve ser... Gente, Jesus transformou a água em vinho. Temperança não tem problema isso? nenhum. O problema é você tomar uma taça de vinho ou tomar uma garrafa de vinho. O problema é você usar uma taça que cabe 3 garrafas, né? Ou então, você pegar uma taça que cabe 3 garrafas, né? Nos nossos shopping centers tem aqueles chopp, né? Aquelas torres, né? Torre. Você tomou quanto? Não, tomei só uma, mas só uma torrezinha. Tem 3 litros de chopp ali dentro daquela torre. A questão é o equilíbrio, né, Almeida? A questão é o equilíbrio. O sexo, a questão é o equilíbrio. O uso da bebida alcoólica é uma questão de equilíbrio. E vou te dizer, não fosse a questão do fumo ter sido desenvolvido para ampliar a nicotina, o teor de nicotina dentro dele, caramba, o fumo que os índios fumavam lá no século XVI, no século XVII, na América do Norte, eu acredito que não faria tanto mal, eu nunca estudei a fundo, tá? Né? Por isso que eu não me abstive também de comentar. Mas com certeza, esse tabaco que nós hoje temos dentro da sociedade sendo consumido, não é o tabaco que o europeu encontrou 5, 6 séculos atrás. Com certeza. E a química, né, que é colocada. E a química que é colocada. É isso, meus amigos e meu amigo Almeida. Nosso tempo está se esgotando mais uma vez. Eu acho que nós avançamos. Mais 2 questões hoje. Mais 2 questõezinhas, mas comentamos bem. É uma questão tão importante que tem que ser e papeado. Uma coisa que eu acho muito interessante desse capítulo, dessa temática, Almeida, é que a gente consegue trazer fatos e fatores do dia a dia, para que nós, o nosso ouvinte, possamos colocar em prática mesmo. Caramba, é isso que eu tenho que fazer? É por aí, né? Nós sabemos que não é fácil, mas é possível. Mas não exige prática nem tampouco habilidade. Exatamente. Aos poucos a gente vai chegando. A gente chega lá. Almeida, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Eu que agradeço. Muito obrigado à companhia, à assistência de todos vocês. Na semana que vem nós daremos continuidade a essa temática sobre possessão. Tem muita coisa interessante para a gente ver ainda. Por exemplo, as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia no processo de afastamento desses irmãos que chamamos de obsessores? Água benta resolve? Semana que vem vamos falar sobre isso. Grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus.